Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Hoje, continuando os nossos estudos a respeito da obra Estude Viva, estaremos fazendo o comentário do capítulo 8, que aqui tomamos a liberdade de intitular esses vídeos: Saber, Ouvir e Fazer. O capítulo 8 nos contém as seguintes mensagens: Companheiros Francos de Emmanuel e a mensagem Salvo-Condutos de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras: o Evangelho, capítulo 10, o item 13 e a questão de 922 do Livro dos Espíritos. Faça essas leituras, faça suas reflexões e posteriormente venha para cá, para que juntos possamos então finalizar essas reflexões. Na certeza de que o bem sempre prevalece, vamos então estudar mais um capítulo dessa obra que nos ajuda a aplicar a doutrina espírita no nosso cotidiano. Bom, iniciando os nossos comentários a respeito então do Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, o item 13. O item 13 ele está justamente a falar daquela cena clássica que é: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Essa cena nos faz da indulgência, do perdão, um dever para com o próximo. Que nós precisamos reconhecer que assim como nós erramos por ignorância, os nossos irmãos também errarão. E é nesse momento de enxergar no outro o que há em nós, de ver que o outro não é tão diferente assim de nós, que ele, assim como nós, está buscando a caminhada evolutiva, precisamos sempre perdoar e amar. Sempre. Quando nós então refletimos sobre este item, ele nos convida a algumas coisas muito importantes, que são: é um dever perdoar e sermos indulgentes. E devemos ser justos. Como assim ser justos? Se há algo que você condena no outro, mas você não condena a si, isso não é justo. Se tem algo que no outro você é severo, mas você faz aquilo com você, na linguagem popular, você passa pano, isso não é justo. Em outras palavras, a balança deve ser a mesma. Aquilo que é bom para você tem que ser bom para o outro. Aquilo que é ruim para você tem que ser ruim para o outro. Aquilo que é justo para você deve ser justo para o outro. Em outras palavras, a justiça não é relativa. Ela é para todos e de acordo com cada um. O que isso quer dizer? Com cada ação. Vamos lembrar da lei da semeadura. Então, esta mensagem nos convida a termos misericórdia, a sermos indulgentes, a praticar essa empatia, nos colocarmos no lugar do outro e praticar o perdão, porque através dessa reflexão nós vamos observar uma questão muito interessante, que todos nós estamos aprendendo. E assim como você, e assim como eu, que adoramos ter uma nova tentativa, um novo começo, uma nova oportunidade, por que não oferecer essas condições, essas oportunidades também para o nosso próximo? E aí ele continua: quando identificamos um erro em alguém, antes de corrigi-lo, verificar se esse erro não há em nós. Então, quando nós vemos um companheiro e que tem algum erro que nos incomoda, a primeira coisa: eu pratico esta ação? Eu tenho alguma vertente dela em mim? Ah, João, então você está falando que nós não podemos corrigir? Pelo contrário, justamente nesse item ele fala: se nós não combatermos o mal, como então iremos eliminá-lo? O bem precisa sim se alastrar, e para que ele se alastre é necessário corrigir o mal. Só que ele comenta: a correção, o direito de correção está intimamente ligado com a moral. O que isso quer dizer? Você só terá autoridade para corrigir alguém se aquilo que você está corrigindo, se aquilo que você está sugerindo, que aquilo que você está falando que está errado, você então faz o certo. Se você então é exemplo daquilo que você fala. A autoridade de censura, a autoridade de correção está intimamente ligada com a autoridade moral.
Vamos observar aqui o nosso maior exemplo, que foi Jesus. Jesus era a autoridade máxima e estava ali a nos corrigir, a nos ensinar, não só com palavras. O que dava maior sustento às suas palavras eram as suas atitudes de amor. Quantas pessoas não falaram o que Jesus falou, mas não marcaram como o mestre o marcou, porque não praticavam aquilo que faziam. Esse é um ponto muito interessante. E aí então ele coloca: correção e opressão são coisas diferentes. Corrigir caminha para o bem, oprimir caminha para o mal. Quem oprime não busca fazer o bem, busca maledicência, busca fazer com que o outro se sinta mal. Então há uma diferença. Vamos pegar aquele exemplo bem didático que eu adoro: a mãe e o filho. A mãe que ama seu filho, quando corrige, apesar de ser dura, ela corrige pensando que aquele indivíduo está ali para então ser melhor. Ela corrige na expectativa de que ele cresça e seja um indivíduo melhor. Então, esta mensagem nos convida a refletir esses pontos, de que tenhamos indulgência. A indulgência, basicamente, é a ação, a virtude de perdoar, de se colocar no lugar do outro e pensar: se eu tivesse as mesmas condições, a mesma educação, passasse pela mesma situação, será que eu não faria o que ele fez? Ou talvez pior? E devemos sim combater o mal na medida do possível, mas antes de combatê-lo, uma vez identificado, reflitemos: temos ali aquele mal em nós? É uma questão bem interessante. Por fim, nós temos a questão de 922 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec diz que cada um de nós há maneiras que agradam. O que ele quer dizer com isso? Tem coisas que eu faço que me deixam feliz, você vai ter coisas que você faz que te deixam feliz. E a pergunta dele foi: existe uma felicidade em comum? Que é algo que, se a gente fizer, todos nós vamos então ali estar felizes? Os espíritos superiores dizem: a felicidade comum na vida material, então na matéria, é ter o necessário. Quando os indivíduos têm o necessário para sobreviver, eles então estão felizes. Já na vida espiritual, na vida da nossa alma, é quando nós tivermos consciência tranquila e fé no futuro. Quando tivermos consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso papel e quando tivermos a ciência do futuro, nós estaremos em felicidade. Esses são os passos, esses são os objetivos, melhor dizendo, comuns para a felicidade. Material, ter o necessário. Espiritual, ter então fé no futuro e consciência tranquila. Certo? Uma vez então refletido sobre a importância de se combater o mal, que para tanto precisamos ter ali o nosso exemplo, termos ali a autoridade moral, e uma vez entendido que a felicidade comum é baseada então nessa consciência tranquila, vamos então aqui agora comentar sobre as duas mensagens. Inicialmente, a mensagem de Emmanuel, chamado Companheiros Francos. A mensagem de Emmanuel nos convida a refletir sobre a primeira parte do título deste vídeo, que é Saber Ouvir. Como assim? A mensagem nos convida a refletir sobre como que nós reagimos diante dos nossos amigos sinceros. Dos nossos amigos que não dizem aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Em outras palavras, daqueles amigos sinceros. Como que nós geralmente reagimos a essa situação? Ele então começa: atribuímos o justo valor aos nossos amigos francos? Aí ele compara: geralmente somos gentis e solidários com aqueles que multiplicam nossas posses e nos apreciam. E é perfeitamente cabível a nossa gratidão, realmente. As pessoas que nos tratam bem, que nos ajudam a conquistar coisas materiais, que estão ali nos nossos momentos de dificuldade, é natural que a gente traga por perto e fale: essa pessoa aí é meu amigo, e abraça e leva para a vida. É honrável a gratidão, não tem nada errado aí, tá tudo certo.
Mas aí ele vem. Sejamos honestos conosco a respeito dos nossos companheiros francos. Aqueles que nos alertam nos momentos de invigilância e inexperiência. Geralmente, como reagimos? Quando alguém vem e nos fala algo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos melhorar, devido à nossa inexperiência, ou talvez porque estávamos sendo invigilantes e vai acontecer alguma coisa, o nosso amigo vem e fala, opa, isso aí não tá legal, melhore isso, cuidado com isso daí. Será que nós temos tido a sabedoria de saber ouvir? Aí ele fala, geralmente então como que a gente reage? Sejamos honestos. Infelizmente, na maioria das vezes, nós reagimos como? Excluindo essas pessoas. Falando a essas pessoas que elas são duras de coração, que elas estão sendo ingratas conosco. Como que fulano fala uma coisa disso de mim? O nosso ego sobe. Né? A nossa vaidade de jamais poder ser ofendido, de jamais poder ali então errar. Nós ali falamos, nossa, mas o fulano é ingrato, eu não acredito que ele está me falando uma coisa dessas. E nós não temos a sabedoria de analisar o que ele está nos falando. E aí ele então continua. Além da gente fazer isso, da gente afastar, de chamá-los de ingratos, de duros de coração, a gente passa a enxergar os mínimos defeitos daquele indivíduo. Já perceberam isso? A gente passa a enxergar qualquer errinho que ele falar, qualquer palavrinha, qualquer frase, e todas as qualidades que antes a gente destacava, a gente passa a ignorar. Olha, tanto que isso, quando você para refletir, não faz muito sentido, não é mesmo? Então ele comenta, é importante que a gente saiba a diferença entre os nossos amigos sinceros e os nossos caluniadores. A diferença é o quê? Os nossos amigos sinceros, eles falam construindo. Os nossos caluniadores, eles falam destruindo. Um é uma bênção. E o outro está querendo te medir a sua resistência. Ser uma prova, um meio de prova, de paciência, de resistência. Então, essa reflexão nos pauta na seguinte ideia. Temos tido a humildade de ouvir a verdade? Nós temos tido a sabedoria de quando um amigo franco, um amigo que realmente quer nos alertar, que quer nos ajudar, como temos reagido quando ele nos traz a verdade? Lembremos, o remédio amargo cura. Então é nesse momento em que temos que entender que essa ideia de que a verdade ela é algo confortável, a verdade é algo que vai ser ali, meu Deus, que maravilha, na maioria das vezes não vai ser muito bem assim. Então cabe aí bastante reflexão. Por fim, ele finaliza a mensagem dele dizendo algo muito interessante que é: sempre que amigos nos sacudirem a alma, entremos em sintonia conosco e peçamos sinceridade e sabedoria para ouvi-los. Então, nesse momento, quando os nossos amigos chegarem, falarem algumas palavras que talvez nos atordoem, nos atormentam, né? Reflitamos. Senhor, dai-me sinceridade. Dai-me sabedoria para saber ouvir e ter a consciência, entrar na minha sintonia de consciência comigo mesmo, lá na minha alma, no meu fundo, e observar que o que ele está falando realmente é verdadeiro e aceitar. Lembrem-se, amigos falam construindo, os caluniadores falam destruindo. Nesta mensagem, focamos nos nossos amigos. Reflitam sobre aquelas pessoas que são seus amigos sinceros, que falam aquilo que você precisa ouvir. Como você tem os tratado? É a primeira parte do nosso vídeo, saber ouvir. E agora, finalizando então as nossas reflexões, vem com a segunda parte, saber fazer. E aí então tomamos a liberdade de ler com vocês a mensagem Salvo-Condutos de André Luiz. Quando a gente pensa na mensagem Salvo-Condutos, salvo-conduto é um documento emitido pelo Estado que permite transitar pelo território. Achei interessante essa analogia que André Luiz faz, porque então salvo-condutos nada mais nada menos são ações que nós vamos então realizar que vão nos permitir cada vez mais alcançar felicidades maiores. Em outras palavras, alcançarmos o caminho do bem.
Porque assim como no título do vídeo, em saber ouvir e saber fazer, essa mensagem está justamente nos ligado em como então fazer. Olha que mensagem interessante. Acompanhe conosco. Salvo-condutos André Luiz. Evite o gracejo descaridoso, ou seja, evite aquela brincadeira, aquele sarcasmo que não ajuda em nada. Sabe aquela brincadeira que somente uma parte se diverte? Que você faz um deboche ou algo do tipo? Evite isso. Ele continua. Valorize os intervalos do trabalho. Como assim valorizar os intervalos do trabalho? O descanso. Entre um trabalho e outro, valorize o momento de descanso. Você ali está recuperando a sua energia física, a sua energia mental. É importante saber reconhecer e valorizar a importância das pausas. Observe o passado como arquivo de experiência. Não é esquecer o seu passado, mas é aprender junto com ele. Esqueça os sinais menos dignos das criaturas e dos fatos. Como assim? Ao invés de ficar enxergando somente as sombras, tenta ver nas sombras a luz, o que está querendo ali te ensinar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: mesmo na escuridão da noite, há estrelas no céu, nos lembrando que sempre haverá luz. Reflita. Treine a sua capacidade de, em todas as situações da sua vida, enxergar luz, o que ela estava naquele momento tentando te ensinar. Continuando, ele diz: sorria como resposta à dificuldade. Como assim sorrir como resposta à dificuldade? Em outras palavras, quando a dificuldade vier, reconheça a dificuldade não como algo para te rebaixar, mas como uma oportunidade para crescer. Dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência na palavra. Em outras palavras, perdoe. Se coloque no lugar do outro. Que a sua palavra seja de misericórdia e não de condenação. Dê aos outros outra oportunidade. Respeite invariavelmente a fé alheia. Não busque convencimento das pessoas. Busque com que elas sejam aquilo que elas precisam ser de acordo com elas. Sirva sem ostentar o serviço. Humildade. Intensifique o bem dissipando o alvoroço. Ou seja, intensifique o bem, faça o bem, mas seja organizado. Não faça ali de maneira desorganizada e desenfreada. Então, intensifique o bem, mas sem alvoroço, sem bagunça. Melhore as opiniões no sentido edificante. Em outras palavras, quando um assunto chegar à tona numa roda de amigos, leve um assunto edificante, algo que ao sair dali você pense, contribuir para que todos ali pensassem algo positivo, algo melhor. Vocês já perceberam que às vezes nós nos reunimos e saímos da nossa reunião pior do que entramos? Numa sintonia muito mais baixa, em que nenhum assunto edificante foi então tratado? Cabe a reflexão. Fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada. Ou seja, cuidado com aquelas ações singelas do cotidiano em que você está sendo orgulhoso, ambicioso, que você está querendo que a sua opinião e que os seus desejos estejam acima dos outros. Cuidado, fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada. Então aqueles detalhezinhos em que você não observa que você realmente está impondo e não pedindo, que você está obrigando e não amando. Interessante isso, né? Coloque acima das suas próprias necessidades aquilo que se faz necessário ao bem dos outros. Ou seja, ame o próximo. Cresça com e não sob. Né? Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade que compete. Ou seja, o privilégio de fazer aquilo que você veio para cá fazer. Reivindique isso. Assuma isso e faça. Traga à tona o que a vida quer. Está a todo momento a te pedir. Ultime, ou seja, sem mais delonga, a obrigação atrasada. Faça aquilo que está ali atrasado, que você já está ali, aquele plano que está ali na gaveta. Faça ele o quão antes possível. Tem aquela obrigação, coloque ela para fazer.
Vocês já refletiram sobre isso? A gente põe uma obrigação e aí a gente vai adiando, 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 adiando. Quando a gente pega para fazer ela, gasta 1 hora. Suponhamos que hoje eu venho e falo, não, vou fazer essa obrigação. Fiquei adiando 1 semana. Aí eu fiquei 1 semana mais 1 hora sofrendo para fazer essa obrigação, sendo que se eu tivesse decidido hoje a fazer aquela obrigação, eu tinha ali, entre aspas, sofrido apenas 1 hora. Em outras palavras, faça as suas obrigações, não deixe para depois. Se você tem a oportunidade de fazer agora, faça agora. Avalie toda a promessa antes de articulá-la na boca. Ou seja, ao fazer uma... Eu prometo... Opa, calma, calma. Avalie. Veja suas capacidades. Veja se é possível, então, fazer isso. Se há, então, força, perseverança para, então, fazer. Então, antes de fazer qualquer promessa, avalie. Corresponda quanto possível aos anseios dos que esperam por seu auxílio. Ou seja, as pessoas têm expectativas sobre você. Na medida do possível, faça o possível. Tente atender essas expectativas. Tente ser mais amoroso, tente ser mais humilde, tente ser mais misericordioso. E ele finaliza. Semelhantes ações funcionam quais preciosos salvo-condutos, desentraçando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Então, através dessas ações que ele então foi comentando, isso nos permitirá caminhar cada vez mais para o caminho da felicidade. É nesse momento, então, nessa mensagem que a gente reflete. Temos, então, tido a sabedoria de ouvir e de fazer? Temos sido, então, indulgentes com os nossos amigos, com o nosso próximo e buscado a felicidade comum, que é o necessário na vida material e no espiritual ter consciência tranquila e fé no futuro? Espero que essas reflexões tenham nos ajudado. Um beijo no seu coração e te vejo no próximo comentário. Até mais, pessoal!